Olá, alunos queridos, turma do quarto ano C. Vamos para mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio. Vamos ter aula hoje de artes, certo? Turma do quarto ano C. Vamos ver os materiais necessários. Gente, vocês vão pegar o livro de artes, tá bom? Vão pegar o marca-texto de vocês e também o lápis de cor. Vão separando os materiais para quando a gente começar a aula não parar. Saudade de vocês. Espero que vocês estejam todos bem. No nosso livro de arte, gente, nós estávamos bem no comecinho, porque é só uma aula por semana, não é? Quando o aluno falta nesse dia, nessa aula de arte, é apenas uma aula. Então, não fica... Algumas páginas vocês podem achar que não fez ou não realizou por causa disso, que se faltar um dia só, por conta disso. Se faltar um dia, né, no dia de aula de artes, como são sempre as primeiras aulas, vou chegar um pouquinho mais tarde e já pode ter explicado o conteúdo, tá bom? Mas a gente tá bem no comecinho no livro de artes, que passamos pouco tempo, né, juntos, mas vamos voltar logo, logo, se Deus quiser. E é só uma aula por semana. Vamos lá começar? Nós vamos revisar um pouquinho aqui a página 12. Coloquem aí na página 12, por favor. Todo mundo na página 12 do livro de artes. Na página 12, nós estamos cores secundárias. Nós já estudamos essa página. Quem não fez, quem não viu no dia, vamos só revisar um pouquinho. Ó, cores secundárias, ó, tem passando aqui, ó. Tá aqui, ó. Cores secundárias, passem o marca-texto. São formadas com a mistura entre duas cores primárias. São elas laranja, violeta e verde. Então, nós estávamos nesse conteúdo de cores, né, e mistura de cores. Observe a mistura. Então, aqui, a mistura de cores, o vermelho mais o amarelo, certo? Formou a cor laranja. Aqui, a cor secundária é o laranja. Essa é a cor secundária, é a mistura das duas cores primárias, a mistura do vermelho e do amarelo. Formou uma cor secundária. A mistura do vermelho com o azul das duas cores primárias formou a cor secundária violeta. E a mistura das duas cores primárias, azul e amarelo, formou a cor secundária verde. Então, se nós misturarmos essas cores primárias, vamos ter a cor secundária. As cores primárias vermelho, azul e amarelo, né? Aqui é a sequência das cores. Quando elas se misturam, formam as cores secundárias. O nome já diz secundárias, porque são a mistura de duas cores. Aqui também temos, para ficar bem explicadinho para vocês, ó, amarelo mais vermelho, laranja. Azul mais amarelo, verde. Vermelho mais azul, roxo. Tá vendo? Um quadro mais explicativo com cores também. Então, as cores primárias formando as cores secundárias. Vamos dar continuidade. Aqui na unidade 2, página 14 e 15. O que preparamos para esta unidade? Nesta unidade, estudaremos mais algumas das classificações das cores. Com base na mistura entre elas, realizando as atividades, podemos praticar essas misturas e compreender como novas cores podem ser formadas. Então, vocês acompanham sempre a leitura no livro de vocês, tá certo? Observe a pintura que a criança está fazendo. As cores são as mesmas que vimos anteriormente. Que cores você reconhece no desenho? Você já experimentou criar uma pintura usando cores diferentes? Acho que todo mundo já, não é? E também às vezes a gente falta algum lápis,
Comigo acontecia muito isso. Quando faltava um lápis, por exemplo, roxo, que eu queria formar, aí juntava as cores primárias, né? O vermelho e o azul. E ali forma o roxo, então um por cima do outro. Então isso é mistura de cores para formarem as cores secundárias, certo? Aqui no desenho da menina nós observamos as cores, né? O lápis azul, lilás, amarelo e o vermelho. Então, é basicamente isso que nós vamos estudar nessa unidade 2, que são as misturas de cores e os artistas, né, famosos que trabalhavam com isso, com essa mistura de cores, com essa forma de misturar as cores primárias e secundárias, e vamos ver as cores terciárias. Vamos entender como é. Tá bom? Página 16, cores terciárias. Ó, aqui, ó. Então, depois das cores primárias que nós vimos, né? O amarelo, o azul e o vermelho, nós vimos também as cores secundárias, não foi? Aí agora nós vamos ver as cores terciárias. O nome já diz, é uma terceira cor. É a mistura da cor primária com a cor secundária, aí vai formar uma cor terciária. Ó, na unidade anterior, estudamos as cores primárias e as secundárias. Agora é a vez das cores terciárias. Elas são formadas, passem o marca-texto aqui, ó. Elas são formadas pela mistura entre uma cor primária e uma cor secundária. Tá vendo o que ele falou? Vamos conhecê-las. Então, essa primeira coluna são das cores primárias. A segunda coluna são das cores secundárias. E a terceira coluna são das cores terciárias. Vamos ver. Amarelo mais laranja formou o amarelo alaranjado. Amarelo mais o verde, a cor primária é amarela, mais a cor secundária verde, formou amarelo esverdeado. Então, a mesma coisa se nós pintarmos, tá? Com o lápis da gente, ou juntarmos as tintas dessa cor, vai formar essas cores aí. Azul mais verde formou azul esverdeado. Azul mais violeta formou azul violeta. Vermelho, que é a cor primária, mais a cor secundária, violeta, formou vermelho violeta. E o vermelho com o laranja formou o vermelho alaranjado. Olha aqui também, ó, cores terciárias. Essas são essas cores aqui, ó. Vermelho violeta, esse daqui, né? Vermelho laranja ou vermelho alaranjado, esse daqui, ó. Amarelo laranja, tá lá no comecinho, ó, amarelo laranja, o amarelo alaranjado. Amarelo verde ou amarelo esverdeado, esse daqui. Azul verde ou azul esverdeado, esse daqui, ó. E o azul violeta. Ele aqui. Então, essas são as cores terciárias. É a mistura das cores primárias, como te explicou, que é essa primeira coluna, com as cores secundárias. Formam as cores terciárias. Certo? Página 17. Na página 17, nós vamos fazer uma pequena leitura. Quero que vocês prestem atenção e acompanhem pelo livro de vocês, tá bom? Cores quentes e cores frias. Começando no primeiro parágrafo. Vamos? Todo mundo colocou na página. As cores podem ser categorizadas de várias maneiras. Podemos classificá-las, por exemplo, como quentes, ó, ou frias. Segundo Jones, pintor e professor suíço que contribuiu muito para o estudo das cores, as quentes se aproximam do amarelo e transmitem uma sensação de calor,
Então, isso é uma cor quente. É uma cor, quando a gente olha para ela, ela transmite uma sensação de calor. Uma cor quente. São próximas do amarelo. Além do amarelo, tons de laranja, vermelho, também são considerados quentes. É como a cor do fogo, né, gente? É uma cor que nos remete ao fogo, ao calor, certo? Então, isso são as cores quentes. É cores que nos transmitem sensação de calor. São chamadas cores quentes. Segundo parágrafo, ó. As cores frias, por sua vez, vocês podem passar aqui, tá? Quando tiver passar, vocês acharem interessante, vocês podem passar também o marca-texto. As cores frias, por sua vez, transmitem uma sensação de frio e são as que apresentam maior proximidade do azul, ó, e suas misturas. Além do azul, tons mais azulados de verde e violeta fazem parte das cores frias. Então, as cores frias são as que se aproximam do azul, certo? São cores que transmitem a sensação de frio, não é são cores mais escuras. Terceiro parágrafo. Observe como o artista francês Claude Monet escolheu cores com tonalidades mais azuladas e arroxeadas para sua composição. Elas estão presentes tanto no céu e na água, como também nos galhos das árvores e da vegetação. Mesmo com tantas cores azuladas na pintura, elas se destacam quando estão próximas das áreas amareladas e alaranjadas das nuvens, do seu reflexo na água. O choque entre o quente e o frio na pintura forma um quadro bastante equilibrado, agradável ao olhar. Então, nós vamos estudar aqui, eu vou explicar um pouquinho a vocês sobre esse artista, Claude Monet, e aqui uma obra de arte dele é As Quatro Árvores. Ele misturou cores quentes com cores frias. Ó, Monet construiu um grande jardim em sua casa, na cidade de Giverny, na França, para poder fazer diversas pinturas dele. Após a morte do artista, sua casa e os jardins foram transformados em um museu. Se você quiser conhecer mais sobre o artista e seu jardim, leia Linha no Jardim de Monet, de Christian Bjork. Então, eu vou mostrar a vocês quem foi Monet e vou mostrar também umas duas obras de arte dele para vocês no próximo slide, tá? Para vocês verem. A mistura de cores, ó, esse parágrafo aqui, preste atenção, todos. A mistura de cores é vasta e permite criar tonalidades diferentes. Cada artista tem uma maneira de misturar e aplicar as cores em suas obras. Preferem usar somente as primárias, outros apenas as neutras, entre outras, mesmo quando uma pintura só apresenta cores puras, sem mistura. Em sua composição, somente o fato de estarem juntas pode causar certos efeitos e sensações no espectador. Então, cada artista tem sua maneira de misturar as cores, depende do que ele quer transmitir com aquela obra de arte. Como o Tia já falou, a cor quente nos remete à sensação de calor, não é? As cores mais fechadas, os tons que são chamados cores frias, a sensação de mais frio. Então, cada artista utiliza as cores com o que ele quer repassar, com o que ele quer repassar na sua obra de arte. O último parágrafo. O azul com o amarelo, como vimos, torna um contraste de temperaturas, o frio e o quente. Mas, e se o quadro fosse feito somente com tons de azul ou de vermelho? Teria o mesmo efeito que uma tela com azul e amarelo? Por isso, cada obra de arte é única, porque cada um de nós vai senti-la e interpretá-la de maneira diferente. Então, isso é verdade. Se fosse todo de uma cor, não teria o mesmo efeito, não é? E alguma obra de arte, aí isso é uma questão de gosto, é uma questão pessoal. A gente às vezes acha uma obra de arte feia, o colega já acha bonito, não é? Para ele já remete uma sensação de mais alegria, outro já acha uma tela com a sensação de mais tristeza. Aí a gente tem que observar o que o artista está querendo nos repassar. Então vamos ver o que Tia falou sobre o artista. Esse daqui não tem no livro de vocês, eu coloquei só para vocês ficarem conhecendo, tá? Aqui é ele, ó, Claude Monet, é o principal e mais dedicado representante do movimento impressionista. Isso aqui vocês vão estudar mais na frente, os movimentos artísticos. Sempre preferiu a pintura ao ar livre. Então, por isso, ó, pintura ao ar livre. Por isso que as telas dele remetem à natureza.
como tia já falou, ele tinha um jardim, né, na sua casa, que aqui ficou como um museu, serviu como museu, e ali ele pintava a natureza. Não importando as condições climáticas, ou seja, se estivesse frio ou quente, com finalidade de capturar todos os efeitos da natureza. Então, ele era um artista que gostava de capturar os efeitos, as cores da natureza. Ele gostava de pintar em suas obras de arte a natureza. Por isso que ele tinha um imenso jardim e ali ele pintava as flores, todo o campo ali do seu jardim. Então, ele é esse aqui, ó, o artista Claude Monet. E aqui são obras de arte dele. A primeira, essa daqui, ó, uma obra de arte dele, tá vendo? Ele representando o seu jardim, as flores, plantas que tinham lá. Então aqui ele mistura as cores, como Tia falou, cores quentes e cores frias. Aqui outro quadro dele, ó, também representando a natureza, o seu jardim. São todos jardins de Monet. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias pinturas lindas dele, vários quadros lindos que tem. Se você pesquisar Jardins de Monet ou Jardins de Claude Monet. E aqui é o verdadeiro jardim da casa dele, ó, e as pessoas fazendo uma visitação, tá vendo? Como o Tia falou, ele ficou servindo de museu de obras de arte dele. Então aqui o jardim, ó, a natureza bem bonita aqui, tá vendo? E as pessoas visitando, aqui gente tirando foto do jardim dele. Então nessa primeira cena aqui que a gente vê, ele representou essa imagem aqui, ó. Não foi? A imagem de seu jardim. Entenderam? No próximo, vamos ler aqui, ó, presta atenção. Claude Monet fez parte do impressionismo, movimento artístico, como Tia falou, em que os artistas pintavam a paisagem, geralmente lugares abertos que recebiam luz natural, conforme o que observavam nela. Os impressionistas buscavam representar principalmente a luz e o movimento do ambiente. Monet criava muitas pinturas de observação, dedicando-se a olhar com muita atenção a mudança das cores nas paisagens, conforme a luz que recebiam. Selecione o material disponibilizado pelo seu professor, uma imagem colorida e crie uma pintura de observação, dando atenção especial às cores em seus diferentes tons. Então, aqui seria, se nós estivéssemos em sala de aula, eu dar a vocês uma imagem de uma paisagem, ou a gente observar em um livro e vocês representarem utilizando cores quentes e frias. Vocês podem fazer isso em casa, tá? Vocês podem pegar ou pesquisar na internet e até uma imagem daqui do Jardim de Monet mesmo, e tentar representar, criar flores, né? As plantas, a natureza. Então, vocês podem utilizar as cores quentes e frias. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer, observando algumas imagens, poderia ser até do artista mesmo, né? Mas como nós estamos agora em casa, vocês podem pesquisar e fazer em casa também, tá bom? E aqui vocês vão ficar fazendo essa atividade, ó, vou deixar vocês essa atividade aqui para vocês fazerem. Prestem atenção. Arte em casa. O círculo cromático, olha o que quer dizer cromático aqui, ó. Cromático, o que está relacionado a cores. O círculo cromático é um esquema, passei um marca-texto aqui para vocês entenderem, ó. É um esquema de organização que facilita visualizar a classificação das cores. Passou até aqui? Então, o que é isso, tia? É um esquema de organização das cores, facilita a gente classificar as cores primárias, secundárias e terciárias. Por meio dele, podemos compreender as cores que são mais próximas e que apresentam cores ou misturas em comum. É possível perceber também as cores que são opostas, ou seja, mais distantes umas das outras, e que não trazem pigmentos comuns em suas misturas. Separe sua caixa de lápis de cor e complete o seu círculo cromático. Se desejar, utilize a página 38 do material como um rascunho do seu círculo cromático. Então, vocês vão olhar lá no material de apoio, deve ter, mas vocês vão pintar esse daqui, ó. O círculo cromático de vocês vão pintar, reproduzir esse daqui, ó. Certo? Peguem a caixa de lápis de cor e aqui vocês vão pintar, tá bom? Olha aqui o esquema também que eu coloquei, esse círculo cromático, tá bem explicadinho para vocês verem, ó. Amarelo, uma cor primária. Amarelo alaranjado, cor terciária.
laranja, secundária, vermelho alaranjado, uma cor terciária. Então, como ele é organizado? Ele é organizado aqui, ó. As cores ficarem mais próximas às que se parecem, ó. Vermelho, uma cor primária, vermelho arroxeado, terciária, violeta, uma cor secundária, azul arroxeado, uma cor terciária, o azul normal, uma cor primária, azul esverdeado, terciária, verde, secundária, amarelo esverdeado, terciária. Então, se a gente for olhar o extremo oposto aqui, ó, assim, que quer dizer de uma cor bem diferente da outra, ó, o amarelo para o roxo são cores totalmente diferentes. E aqui as cores ficam organizadas de acordo com a proximidade que ela tem uma da outra, ó. Então, isso é o círculo cromático, é uma organização de cores que são mais próximas, mais parecidas umas entre as outras. Olha aqui, bem explicadinho. Quais são as primárias? Amarelo, vermelho e azul. Quais são as secundárias? Laranja, violeta e verde. E as terciárias? Vermelho arroxeado, vermelho alaranjado. Amarelo esverdeado, amarelo alaranjado. Azul arroxeado, azul esverdeado, ó. Então, gente, basicamente foi isso, né? A nossa aula de hoje são a mistura de cores. As cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Depois as cores secundárias, laranja, violeta e verde. E por fim as cores terciárias, são todas essas daqui. Vocês vão pintar aqui, vão utilizar todas essas cores, ó. E fazer o círculo cromático de vocês. Vocês podem dar pausa no vídeo, ficar pintando, certo? Olhando também esse daqui de tia que tá maior, bem explicado. Mas no livro de vocês tem. No livro de vocês aqui tem bem explicadinho. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o artista Claude Monet, né? Que era um artista que gostava de fazer pinturas misturando essas cores, cores quentes, cores frias, para representar a natureza, principalmente do seu jardim, que tinha diversidade de plantas, de flores. Espero que vocês tenham entendido e caprichem na pintura aí de vocês. É como o tio já falou, se quiser dar uma pesquisadinha, Jardins de Monet. E vários quadros bem bonitos, com as cores quentes, cores frias, todas em uma única obra de arte. É bem bonito. E aqui é a agenda de vocês. Vocês vão anotar aí hoje o que nós fizemos na sua agenda, tá? Página 14 a 18, que é a página que vocês vão ficar realizando. Tá certo? Um beijo para todos. Saudade de vocês. Até a próxima aula.